Carlos Dias é historiador e doutor em História pela USP, Universidade de São Paulo. Foi professor universitário pela FACAMP, Faculdades de Campinas, e docente do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ingressou na Assembleia Legislativa de São Paulo como assessor parlamentar em 1983, tendo atuado no Parlamento Paulista até 2015. Foi diretor da Divisão do Acervo Histórico da Alesp e diretor do Departamento de Documentação e Informação. Entre coletâneas e livros publicados sobre a Alesp e o Estado de São Paulo, colaborou na série de periódicos com foco no resgate da história oral e memória visual da Casa de Leis Paulista. No artigo A Origem da Assembleia Legislativa de São Paulo, aborda o período de criação do Poder Legislativo da esfera provincial até a transição do primeiro para o segundo reinado. Publicações que ajudam a retratar os 190 anos da Alesp, o maior parlamento estadual da América Latina. Como é bom demais estarmos juntos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista tem especial edição. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo está completando 190 anos. E para celebrar este marco tão importante que reverencia a história e aponta para o futuro, temos o prazer de receber o professor e historiador Carlos Dias, diretor da Divisão do Acervo Histórico da Alesp por 9 anos e por mais de 2 anos diretor do Departamento de Documentação e Informação também da Assembleia Legislativa. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença do senhor nesta edição especial do Conexão Paulista. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui mais uma vez, podendo dar o meu depoimento e contar um pouco da história da Assembleia, que é uma instituição, um poder tão fundamental em nossa democracia. Vai ser de mais importante, professor, ouvir o senhor e aprender com toda a história que o senhor tem para nos contar. É um prazer. Me acompanham também nesta edição os jornalistas Klaus Oliveira, do Portal Alesp. Klaus, como é bom tê-lo aqui conosco também, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, Arthur, a produção do programa Conexão Paulista e a toda a TV da Rede Alesp. Vamos juntos, Klaus. Aqui ao meu lado está a Marcela Vasconcelos, você já conhece também da nossa programação. Marcela, seja bem-vinda. Muito obrigado, Arthur. A você, ao professor, ao Klaus e toda a equipe do Conexão Paulista, com certeza vai ser mais uma aula que a gente vai ter por aqui. Vamos lá, vamos juntos. Professor, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo aqui no nosso estúdio, eu vou pedir para que o senhor, por favor, acompanhe aqui um trecho de um periódico da autoria do senhor, né, sobre a origem da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente vai colocar na tela. Quando a Assembleia Paulista foi instalada em 1835, a província se parecia muito com a capitania do século anterior. Sua população era estimada em 326 mil habitantes, espalhados por 45 municípios, 6 deles no Paraná, então a quinta comarca. A economia paulista ocupava apenas a 4ª posição no contexto brasileiro, abaixo do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Esse quadro se alteraria rapidamente. Aqui dizendo, então, esses números, hoje tão diferentes, né? Observamos, então, também datas importantes. E aí, colegas aqui também, você, a gente fala tanto sobre história, e durante a história se traz, obviamente, números, dados importantes. Mas eu gostaria de fazer um convite ao senhor nesse exato momento também, mais uma vez, para que a gente possa humanizar essa história ao longo desses números aqui que trouxe ao senhor também datas importantes, 2 de fevereiro de 1835, um período importante de mudanças. Professor? Deixa eu começar e fazer uma colocação geral para a gente entender um pouco da história da Assembleia. Desde a nossa independência, após a Constituição de 24, nós podemos afirmar que nós tivemos 7 assembleias, entre aspas. São 7 instituições com funções diferentes, com organizações diferentes, mas sempre atuando na área legislativa, não é? A primeira delas, que antecedeu a criação da Assembleia,
foi a época do Conselho Provincial. Então é interessante a gente puxar o fio daí para a gente ver como que é a evolução mesmo do Legislativo. Quando a Constituição de 24 foi outorgada, ela dizia o seguinte: o Brasil é um Estado uno e ele é governado do centro, do Rio de Janeiro, pelo imperador. Mas as suas antigas capitanias, que eram 20, são transformadas em unidades administrativas, que eram as províncias. Então, as capitanias viraram províncias. Cada província seria governada por alguém indicado pelo imperador, que na época chamava-se presidente. Então, o imperador indicava o presidente que ia para as províncias e governava a província. Porém, usando bom senso e usando o clamor regional, eles ponderaram que precisava criar algum órgão para que a comunidade local pudesse participar do processo político. E a ideia deles foi criar um conselho. Nesse conselho, os representantes desse conselho iriam fazer o orçamento da província e estabelecer quais eram as prioridades da província. Só que um detalhe importante: eles não tinham poder de deliberar. Feito esse projeto, o Conselho mandava para o Rio de Janeiro. E era lá no Rio de Janeiro que eles decidiam se aprovava ou não aprovava o orçamento, os projetos de leis, etc. Então tinha um conselho, mas ele não deliberava, estava tudo no Rio de Janeiro. E foi essa grande mudança que se fez no ato adicional, que foi o único ato de revisão da Constituição do Império. Foi em 1834. Nas províncias, as elites queriam maior participação política, não queriam apenas um conselho. E foi uma briga enorme, o ato adicional de 34, e eles transformaram o conselho em assembleia, que passava a ter a mesma função, fazia os orçamentos, propunham as leis regionais, só que elas passavam a valer. Ou seja, ele virou eles até na época chamavam poder provincial. Então, em 1835, começa a funcionar essa Assembleia Provincial, organizando o orçamento e fazendo as leis regionais. Então, é assim que começa. E é interessante destacar, fazendo um link com a sua introdução, que, de fato, naquela época, estava mais ou menos tudo por fazer. Tudo por fazer. Vocês imaginarem qual foi a primeira lei que se criou? Foi a lei criando a imprensa oficial, que era para poder publicar os atos que a Assembleia decidia. Não é? Em seguida, veio uma série de medidas que era para organizar as finanças, que estava tudo desorganizado, a polícia, a justiça, em suma, era para organizar toda a máquina do Estado. E se vocês percorrem a legislação do período do Império, vocês vão ver criar toda a legislação do funcionário público. Tudo que vocês imaginarem do funcionalismo público está ali, surgindo. Os direitos, a aposentadoria, licença saúde, tudo está ali. Mas não é só isso. Estão criando o que futuramente vai ser a Secretaria do Transporte. Estão criando toda a infraestrutura da educação, da saúde. E no Império, vocês vão lá no acervo, no nosso acervo, que é riquíssimo, vocês veem em detalhes a montagem de toda essa estrutura social, política, econômica, né? Estradas sempre foi a grande prioridade. No primeiro ano de funcionamento da Assembleia, eles fizeram um projeto para construir a ferrovia. Só que não vingou, porque não tinha capital, não é? Mas vai vingar um projeto que veio mais para frente e a ferrovia vai ser inaugurada em 1865. Mas São Paulo era um lugar tão dinâmico, tão interessante, que eles tinham criado, desde o final do século anterior, ainda do período colonial, eles tinham criado um pedágio. Por que eles criaram o pedágio? Porque eles precisavam atravessar a serra. E a serra era o grande entrave. Quanto custava se levar uma mercadoria de lá para cá e daqui para lá com burro? E não tinha nenhuma estrada. Em 1799 que se fez a primeira estrada calçada.
Até hoje, quando você vem do Guarujá, você vê uma entrada que é a calçada do Loreno. Vocês imaginam, era uma trilha e eles puseram pedra. Só que aquilo foi revolucionário, porque podia passar um burro sem escorregar, sem cair, entendeu? Então, São Paulo, nessa época, era essa coisa que fervia. São Paulo, desde o começo, começou a ferver. E era impulsionado por duas coisas. O renascimento agrícola da cana-de-açúcar e a introdução do café, né? O século XIX para São Paulo é o café. E o café que trouxe a prosperidade, o café que trouxe a interiorização de São Paulo, não é? Primeiro com trilhas, com os pedágios. Veja, os pedágios jogaram um papel importante. Outras províncias não tinham esse pedágio. E São Paulo tinha. Então, São Paulo já tinha uma malha de trilhas. E depois veio a ferrovia. Aí São Paulo, então, explodiu, porque encontrou terras muito boas, muita água, e viabilizaram a chegada de imigrantes, de uma grande quantidade de mão de obra. Então, essa é a história do período do Império. Vou fazer um parênteses e falar um pouquinho da Assembleia, nessa época. Nessa época, o que nós tínhamos era uma Assembleia liberal, mas não democrática. Só participavam os aristocratas, tanto no Conselho, quanto depois, em 1935, quando vem a Assembleia. A eleição era da mesma forma. Ela tinha um critério que era o seguinte: só votavam homens maior de 21 e que tivesse uma riqueza mínima, uma renda mínima. Tá certo? E essa renda mínima, no meio do Império, eles dobraram. Então, só tinha direito a voto quem tinha essa renda. E para ser candidato, tinha que ter o dobro. Tá certo? Então, era o critério censitário, que ele reduzia muito o número de eleitores. Você imagina. Naquela época, em 1836, foi feita uma estatística da província. E se constatou que na província tinha 2,3% de alfabetizados. Era um país de analfabetos. O Brasil era analfabeto. E se você, com 2,3%, você afasta as mulheres, afasta os menores de idade, nas eleições, efetivamente, votava 1%. Nem por isso, nem pelo fato de ser muito pouca gente, não havia muita disputa, não havia muita briga. Havia. E isso, ao longo do período da Assembleia Imperial, a gente vê uma série de normas mudando as regras eleitorais, criando coisas que hoje para a gente é banal. Por exemplo, o alistamento militar e o título de eleitor. Você tinha... Isso só vamos fazer a partir de 1881. Então, só a partir daí que eles começam a registrar as pessoas e depois a pessoa apresentar a sua credencial para votar. É uma coisa banal hoje. E a gente vai lá hoje e faz exatamente isso. Só começou em 1881. Nessa mesma data, eles estabeleceram uma série de penas para eventuais crimes eleitorais. Do tipo, aparecer com título falso, votar no nome de outro, tumultuar, chegar armado. Então começa toda essa legislação eleitoral que vai restringindo, e é necessária, é indispensável para você organizar o processo eleitoral. E tinha, assim mesmo, embora participassem muito poucas pessoas, tinha muita briga, muito litígio, porque no comecinho desse período, as pessoas traziam o voto de casa, um papel qualquer. Depois eles fazem um papel que era só aquele que usava no local. No local, quando eles chegavam, eles faziam por aclamação a eleição da mesa. E não tinha fiscal. Quando terminava a eleição, eles pegavam a urna, um lia, o outro escrevia, terminou, põe fogo. Certo? Aí você tinha a ata com o resultado. Esse que seguia para a Assembleia. Quando chegava aqui na Assembleia, vejam bem, prestem atenção que isso é uma coisa fundamental de entender e poucas pessoas entendem. Havia na Assembleia uma comissão formada pelos deputados da legislação anterior e eles escolhiam 4-5. Esses 4-5
é que iam fazer a comissão de verificação dos poderes. Então, você foi eleito em Taubaté, vinha a ata com eventuais recursos. Essa comissão pegava aquilo tudo e dizia o que valia e o que não valia. Então, ali, ela fazia uma coisa que, um pouquinho para frente, vai chamar-se de degola. Que essa comissão, arrumava qualquer pretexto, descredenciava um, elegia o outro. Então, é interessante ver que, nesse processo, a questão eleitoral, a gente acha que é tudo muito simples. Não, não é muito simples. É toda uma construção. É uma construção de muito tempo. Não é à toa que, quando acabou a República, uma das coisas mais importantes que se queria fazer aqui era o Código Eleitoral, de onde vem o Tribunal Eleitoral, que é uma particularidade do Brasil. País nenhum, além do Brasil, tem um tribunal específico. Posso estar enganado, pode ter mais algum, mas não é típico. Mas isso por quê? Por causa de todos os problemas eleitorais que nós tínhamos. E só para deixar essa parte bem clara, quando terminou o Império, começou a República, né, não tinha mais a restrição eleitoral da questão econômica. Você não precisava provar que tinha uma renda mínima. Mas passou a vigorar a questão dos analfabetos. Então, em 1881, excluíram os analfabetos do direito de voto. E isso ficou até 80, a década de 80 aqui, mais de 100 anos. Mas no começo do Império, analfabeto votava, até 1881. Então, durante toda a República Velha, tinha esse mesmo tipo de jogo, a comissão de verificação, cortava quem eles queriam, manobravam, faziam, sem falar do voto de cabreça, lembra essas coisas, não é? Que era o voto era descoberto. Eu estou vendo quem você está votando. Deixa eu ver aí, entendeu? Era aquela coisa absurda. Então, quando veio depois em 30, que veio toda a justiça e o Código Eleitoral, foi um salto gigantesco. E foi só a partir daí que nós temos eleições que vão aspirar a associar a ideia de Assembleia Liberal democrática. Não é verdade? Bom, então eu estava falando do Império e eu vou retomar só mais uma coisa que eu acho interessante de a gente pensar. O começo foi mesmo o começo de tudo. Então, quando a gente bate a legislação, quando a gente bate os papéis da Assembleia, a gente vê um nascer do Estado de São Paulo, no contexto de Brasil, a gente vê nascer as políticas públicas de saúde, de transporte, nós vamos ver nascer as primeiras redes de água, nós vamos ver nascer ferrovias, nós vamos ver nascer transporte público, calçamento. Em suma, nós vamos ver o próprio nascimento do Estado como a gente conhece hoje. Só um outro parênteses, que aí fica claro. Nós não falamos de fronteira de São Paulo com o Paraná, falamos? Vocês escutam falar que tem fronteira de São Paulo com Minas Gerais. Onde é que está isso? Você vai procurar na legislação, isso está na República Velha. Na República Velha você vai encontrar consolidação das fronteiras de São Paulo com o Rio, de São Paulo com Minas, com o Paraná. O Paraná só se separou de São Paulo em 1853. O Paraná era parte de São Paulo. Não é? Então, é essa a primeira Assembleia que a gente tem. Até que vem a proclamação da República, e aí nós vamos começar o que seria a terceira fase, que tem características também muito específicas. Marcelo. Agora, professor, para a gente entender, para quem está acompanhando a gente, é muito importante a gente falar que a Assembleia teve 4 sedes. Essa sede que está aqui na Zona Sul de São Paulo, na região do Ibirapuera, é a 4ª sede. O senhor fala sobre esse período colonial, do Império, do Reinado, das províncias, das capitanias, enfim. Para a gente entender a história e associar, de fato, com os 190 anos da Alesp. Essa primeira sede, eu queria que o senhor falasse sobre essas sedes, os principais pontos marcantes, né, de cada uma,
quais foram, onde elas estão, para a gente poder entender que, como o senhor destacou na primeira colocação, há uma construção para o que a gente conhece hoje como parlamento, como democracia, como parlamentar eleito, como eleições, enfim. Traz esse panorama para a gente poder entender como é que foi sendo construído esses fatos marcantes na história da Alesp. Marcela, a Assembleia teve 4 sedes. A primeira delas é o pátio do colégio, que nós temos até hoje, né? Ali um pedaço, né, do velho pátio do colégio. E ali a Assembleia ficou quase até o final do período do Império. Não sei por que motivo, no final do Império, ela passou para um outro casarão que havia na Praça João Mendes. Era o casarão João Mendes. Hoje ele não existe mais, ali está um prédião, né? Ele dava, o fundo dele dava para o viaduto Maria Paula, sabe, ali na João Mendes, aquele bico, né, que sobe ali do viaduto, é do lado esquerdo, né? E ali a Assembleia, nesse casarão João Mendes, ela vai ficar por bastante tempo. Vai pegar o final do Império, vai pegar toda a República e aí depois vai pegar também os anos 30. Não é? É um período grande. Mas já no Império, os deputados falavam, olha, nós precisamos de uma sede nossa, que seja conforme, que atenda nossas demandas, as salas, né? Isso é uma reivindicação que vem do Império. Aí houve o período Vargas e em 37 houve a interrupção, Estado Novo, e quando houve a reorganização em 47, a Assembleia foi instalada num prédio que era famoso, que era o Palácio das Indústrias, que tinha sido feito por uma grande exposição das indústrias, não é? E em 47 que eles fizeram? Eles instalaram a Assembleia ali. E ali ficou até que em 62 se resolvesse construir esse prédio, né? E aí foi um processo muito bonito, porque foi um processo de fazer um prédio para atender as demandas mesmo. Então eles fizeram um concurso público, muito disputado, a licitação foi transmitida pela TV na época, ao vivo, né? Que projeto que não vai ganhar? E nós tivemos a felicidade de ganhar um projeto que era modernista, do Adolfo Rubio Morales, não é? Que previa esse prédio, né? Que com uma arquitetura moderna, ele é feito de concreto armado, que permite você fazer as fundações, segurar o prédio e libera as paredes para você fazer o que você quiser. Você não precisa de parede mais para sustentar o prédio. Quem sustenta é o concreto armado. E aí fizeram os vidros, como a gente tem, muito mármore, e esse prédio cheio de escadas em curvas, né? Pé direito que nós estamos do Salão Nobre, que esse prédio tem, ele na época não tinha, só na Paulista, lá o Museu da Paulista, que tinha um pé direito tão alto, não tinha mais lugar nenhum pé direito como tem o nosso Salão Nobre, né? Onde está aquele crucifixo, não é? E assim foi feito esse prédio, que vocês olham as características dele, ele atende às demandas mesmo de um parlamento. Ele tem um plenarião fundamental, tem os plenarinhos, não é? Os plenarinhos, e acomoda os deputados. Uma reclamação que eu peguei quando eu entrei em 83 na Assembleia, ainda tinha muita gente dessa época que tinha vindo do prédio antigo, eles falavam que assessorias ficavam numa sala. Imagina a assessoria de todos os deputados numa sala só. Não tinha salas para os deputados, para a sua assessoria, para ele receber os seus apoiadores, aquela coisa que... E esse prédio foi feito com todo o cuidado, com toda a atenção. E como eu falei, dentro de uma concepção muito nova, muito moderna, inserida no Ibirapuera também, que era um parque moderníssimo, maravilhoso, né? Como a gente tem até hoje, não é? Então foram esses 4 prédios, né? Os 4 edifícios, né? O pátio do colégio, o casarão João Mendes, depois
Palácio das Indústrias e, finalmente, o atual prédio que foi construído para ser legislativo. Mas a gente vê que o tempo avança, tem dificuldades, tiveram que fazer anexo, remanejar e assim vai. Mas eu acho que esse prédio ainda está adaptado, né? Ele serve bastante, né? Ele é bem funcional, né? É o nosso querido Palácio 9 de Julho. 9 de julho. Vamos lá, Klaus, por favor, fique à vontade. Professor, eu queria ainda me deter um pouco no contexto histórico do início, né? Porque a gente sempre fica naquela curiosidade de quem era a Assembleia Legislativa de São Paulo nos seus primórdios, né? O senhor falou que a gente saiu de um conselho que tinha uma função mais consultiva e entramos ali na Assembleia Provincial, que já tinha um pouco mais de autonomia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que se configurava essa autonomia da Assembleia Provincial? Era mais na questão, por exemplo, financeira, na questão orçamentária? Ela ganhou mais poder nesse período? Quando ela nasce mais forte do ponto de vista de ter poder de deliberação, por exemplo? Olha, entre os historiadores teóricos, tem quem discuta qual foi o grau de descentralização que essa reforma produziu. E ela foi expressiva, porque a partir de então, a partir do ato adicional, quem ia decidir o orçamento da província, o que ia ser arrecadado e como ia ser arrecadado e como ia ser gasto, era a Assembleia Provincial. Nisso, o então governador, que era chamado de presidente, ele não podia intervir. Ele tinha que aceitar o que a Assembleia mandava. Ele podia até eventualmente querer vetar, mas isso nunca houve. Nunca houve, eles aceitavam. E tinha uma dinâmica, é interessante a gente pensar como que funcionava o legislativo. Tinha uma dinâmica que era assim. O governador, que era o presidente, ele não mandava para cá projeto de lei, ele não tinha esse poder. O que ele fazia, como o imperador fazia lá no Rio de Janeiro, quando começava a sessão, ele vinha para cá e mandava fala presidencial. Nessa fala presidencial, ele fazia um relato. Olha, a segurança está assim, 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 a educação está assim, assim, as epidemias, a justiça. Então, fazia um relatório. Nesse relatório, ele falava, olha, eu queria que fizesse isso aqui, isso aqui, isso aqui. Os deputados se reuniam e eles acatavam ou não aquela mensagem. Então, eles tinham essa autonomia. Quem propunha leis no Império, não, depois na República Velha muda. No Império era a Assembleia. E o presidente, ele só fazia essas indicações. Porém, o tempo de legislar durante o ano era de apenas 2 meses, no máximo 3. Os deputados chegavam aqui em janeiro ou fevereiro, na primeira reunião foi 2 de fevereiro, não é? E ficava 2, no máximo 3 meses, discutiam todo o orçamento, discutiam nas comissões as leis, votavam e iam embora. Quem ficava nos outros meses sozinho era o presidente. E aí ele tinha poder de governar por decreto, coisas que tais, que depois a Assembleia no ano seguinte ia ver. Mas o time era diferente. Naquela época, legislar era coisa do legislativo. Executivo era executivo. Havia uma separação rigorosa, tá certo? E hoje isso não existe. Porque hoje não existe nenhum governante que vá conseguir governar sem legislar. Hoje você governa legislando e legisla governando. Então a Assembleia participa direto de quase todas as decisões do governo de peso, porque precisa de legislação, precisa de coisa. Então hoje você legisla governando, você governa legislando. Já naquela época tinha um outro time, não é? E de fato, ganhou um grande poder. São Paulo conseguiu, e na medida que São Paulo coincidiu com a prosperidade, porque pela época da criação da Assembleia que começa a deslanchar a volta do açúcar primeiro, o café também começa a pegar. São Paulo vai ser o maior produtor de café depois de 1850, 60. Até aí era o Rio, não é? Então é aí que ele vai, aí ele dispara.
né? Porque é muito recurso que ele vai ter. E São Paulo teve a felicidade, por políticas que passaram por aqui, de conseguir resolver problemas estruturais, por exemplo, a questão da mão de obra. A Assembleia não podia discutir a abolição, tá certo? Fim do tráfico. Mas ela tinha que discutir a questão da mão de obra. Então eles sempre defendiam a vinda de imigrantes. No período da Assembleia, em 1839, eles fizeram um pacote para a vinda de uns 120 alemães. E esses alemães vieram. E eles foram para a Serra, que estava sendo construída uma estrada carroçável, que era maior, mais importante, uma coisa superior ao que existia, que era a calçada do Lorena. Na calçada do Lorena passava burro. Aí, em 1830, 40, eles estavam fazendo uma estrada carroçável, que é a Estrada Velha do Mar. Na Estrada Velha do Mar. Só que não tinha mão de obra e eles não podiam usar escravo, em princípio. Então eles trouxeram alemães. Os alemães vieram, eu estudei isso, foi uma coisa divertida. Deu maior rolo, porque os alemães ganhavam mal, era um lugar longe, muito ruim, eles não tinham nada, metade fugiu, foi para Santa Catarina. Que era mais frio. Que era mais frio. E Santa Catarina estava dando terra. Então, se é um imigrante, você vai ficar aqui em São Paulo, aqui capinando na serra, ou você vai pegar um pedacinho de terra? Então, eles fugiram. Aí eles tiveram que rever, aí eles puseram escravo de ganho para terminar a obra. Então, quem terminou a Estrada Velha do Mar, se vocês passarem na Piaçaguera, está lá, a Estrada Velha. É a mesma, né? Essa estrada, quem terminou foram os escravos, mas ela já era escrava de ganho. Então, São Paulo teve essas iniciativas. Depois, na década de 50, eles fizeram sucessivas, anos a anos, eles traziam imigrantes. Outros estados não estavam trazendo, e eles estavam suprindo o quê? Estavam suprindo o café. O café. E com aquela malha que eu falei, que eles faziam coisas, gente, que era muito interessante. Eles criavam diligência. Imagina, diligência. Regras para diligência, aquelas diligências de cavalo. Como que funcionava? Para o correio. Eles tinham que fazer os dias, onde passava, por onde. Então, tinham discussões assim, dos aspectos mais essenciais. E uma outra coisa importante, é bom você ter essa ideia, é o seguinte: no período do Império, as câmaras quase não tinham poder. Porque as câmaras tinham que fazer o orçamento municipal, fazer as leis, as proposições municipais, mas quem ia decidir era a Assembleia, mandava tudo para cá. Então, a Assembleia que deliberava. Era pouco mudável, eu não me lembro de ter visto, mas quem decidia era aqui. Isso tem um perfil interessante para a Assembleia, que nós temos lá no acervo histórico, um monte de legislação que fala dos municípios, que trata dos municípios. E a legislação era básica, era o arruamento, a medida que tinha que ter, a unidade de pesos e medidas, né? Matadouro. Para as epidemias, tinha sempre uma casa de isolamento. E as câmaras, mesmo que eles viam, era cadeia, eles tinham que ver, e aplicava essas leis. E quem era o executivo durante o século XIX era o presidente da Câmara. Ele que era o prefeito. Professor, perdão. Foi não. Eu vou ter que fazer uma pausa. É um desafio enorme conectar o paulista numa história de quase 200 anos em uma hora. A gente vai precisar fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para entender como e de que forma os cidadãos e cidadãs do nosso estado também protagonizavam essa história. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta até já. Estamos de volta com a edição especial do Conexão Paulista sobre os 190 anos da Assembleia Legislativa de nosso estado. A gente continua aqui com uma importante aula que estamos tendo hoje, então, com o professor historiador Carlos Dias.
Mais uma vez, professor, muito obrigado por atender esse momento para lá de importante aqui conosco, nesta celebração de 190 anos da Alesp. Eu quero lembrar, então, que além do professor Carlos Dias, agradecemos também a presença aqui dos meus colegas jornalistas, Klaus Oliveira e também Marcela Vasconcelos, muito informados aqui no nosso Parlamento Paulista. Professor, no bloco anterior o senhor trazia aqui diversos aspectos da história, datas marcantes, como, por exemplo, a independência lá em 1822. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor falou também da presença dos parlamentares à época, né, da função de cada pessoa. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora, por gentileza, para a gente, o papel do cidadão e da cidadã, né, paulistas em nosso estado. Como e de que forma, inclusive, a partir da redemocratização, lá em 1945, eu gostaria que o senhor desse uma pincelada nisso tudo. Olha, um dos aspectos fundamentais das assembleias é que elas são representativas. Elas representam, os deputados representam. E tem uma regra de representação. E desde o Império até o final da República Velha, nós classificamos a Assembleia como uma Assembleia aristocrática, oligárquica, que era um pequeno grupo que votava. Primeira restrição que eu comentei era a restrição econômica, você tinha que ter renda. Depois de 1881, a restrição era ser alfabetizado. Ora, até o final da República, não votavam mais, não chegava a 3% da população. Então, é por isso que era aristocrática, não é? Quando houve o golpe de 30, em seguida, houve uma série de reformas que foram importantíssimas, que foi a criação do Código Eleitoral e da Justiça Eleitoral. Se criou o voto universal, se estendeu o voto às mulheres, não é? E começou um processo político pluripartidário. Na década de 30 é que vão surgir os primeiros partidos, o pluripartidarismo, não é? Isso aconteceu em 34 para 35 aqui na Assembleia, quando se votou para escolher os membros da Assembleia Constituinte. Então foi a primeira grande eleição, e nessa eleição, pela primeira vez, se elegeram duas mulheres, por acaso elas duas Terezas, a gente chama as duas Terezas, não é? E ao mesmo tempo, foi pela primeira vez que tinha deputado eleito aqui que vinha de classes que não eram elites, eram pessoas mais simples, né? E nessa época até teve uma coisa que era diferente, que foi o voto sindical. Então os sindicatos elegiam uma parte dos deputados. Mas foi um breve período, os anos 30 foi um breve período, porque em 37 já veio o Estado Novo. Aí, em 46, 47, há uma redemocratização. Aí sim é um momento que a gente pode falar que começa a surgir uma Assembleia democrática mesmo. Naquela eleição de 47, parece que participou mais de 1 milhão de pessoas. Então foi pela primeira vez uma eleição mesmo de massa. E você tinha 15 partidos. Partido Socialista, Comunista, Partido PSB, PSP, você tinha o pluripartidarismo, não é? Então, aí sim você pode dizer que você começa a ter uma Assembleia efetivamente conjugando liberalismo com democracia. Só que passou 2 anos, começou o embate da Guerra Fria, e eles vão restringir o Partido Comunista. Então, quem era do Partido Comunista, se eu não me engano, aqui tinham 4 deputados, eles foram todos caçados. Então, era um período liberal, tinha os vários partidos, menos os comunistas. Menos os comunistas. Não é? Isso vai até 64. Quando chega a 64, tem o golpe. E, em seguida do golpe, começam a mudar regras que são essenciais para a representatividade na Assembleia. Qual foi o AI2? O bipartidarismo. Acabou o pluripartidarismo, se estabeleceram regras que só deu para formar 2 partidos. Então já começou a restrição aí. Ainda em 64 começou uma série de cassações políticas.
Você está mexendo no jogo eleitoral, não é? Então, essa questão da representatividade foi muito mexida com o golpe de 64, não é? E isso foi permanecendo, eles fizeram uma série de casuísmos na época, né? E isso sempre para tentar garantir a maioria para o governo, para a arena da época, não é? E isso prevaleceu até os anos 80. Se eu não me engano, foi 84, já com vistas a Constituinte, se eu não me engano, pensando nela, eles reintroduziram o direito de voto aos analfabetos. Então aí você já dá um passo muito importante. E depois com a redemocratização, que aqui foi 88 o Nacional e 89 na Assembleia, que foi uma grande festa, uma festa enorme. Aí se votou as regras atuais, em que a gente tem liberdade total de organização, de participação, não é? Não há restrição. Então nós, de fato, hoje vivemos uma situação liberal e democrática. Marcela. Professor, eu queria que a gente, ainda nesse assunto, falasse um pouco da importância, né, dessa democracia que levou tempo para ser construída, mas que é definitiva, né? Alguns estudiosos até dizem, né, a democracia é o pior dos regimes, né? Sendo ele o melhor regime possível, porque você garante a participação de todos. E isso foi determinante pela Constituição Cidadã e também pela Constituição que nós temos aqui no Estado de São Paulo de 89. O quanto isso vai potencializar o que a gente conhece hoje, quem está acompanhando a gente, a geração Z, quem nasceu, né, recentemente, que está observando todos esses movimentos políticos, inclusive nas redes sociais, o quanto essa construção é importante para a gente valorizar a nossa democracia, o nosso parlamento, que é de onde sai, né, significativas decisões para a nossa vida. E observando essa pluralidade, nós já tivemos aqui muitas mulheres, hoje temos 25 cadeiras das 94 ocupadas por mulheres, já tivemos uma deputada declaradamente trans, ou seja, isso é muito positivo, queria que o senhor avaliasse, sobretudo para que as pessoas também enxerguem essa representação que o senhor falou, porque esse é o papel do parlamento. É verdade, é verdade. Olha, gente, o que eu acho fundamental, eu vou até falar de um aspecto que eu acho importante a gente ter em conta hoje, né? Quando você tem uma democracia, você, por princípio, respeita a liberdade de todo mundo. Então as pessoas vão se organizar. Olha, eu me identifico com o seu pensamento, vamos fazer um partido, a gente faz um partido e temos um partido. Só que ele pensa diferente, ele também. Então ele faz um outro partido, então nós temos vários partidos. Agora, nós vamos disputar os cargos de mando do Estado. E lá nós vamos, se eleitos, se escolhidos pela maioria, nós vamos fazer com que nossa política prevaleça. E eu vou vê-lo como um adversário. Se eu perder eleição para você, você que governa. E eu vou ter que esperar uma nova eleição para ver se eu volto. Isso é ver os adversários como adversário. E hoje se tende a puxar adversário como inimigo. Há uma corrente muito perigosa, na minha visão, que vê os adversários como inimigo. Ora, se eu vejo ele como inimigo, o inimigo a gente destrói, não é adversário. Então aí você pode planejar matar, assassinar, fazer, acontecer. Então, democracia, você tem que respeitar a liberdade do outro, a opinião do outro, a organização do outro. Isso é crucial, não é? Como é importante a gente ver que com essa liberdade nós temos hoje uma assembleia em que as pessoas trans podem vir aqui bater no peito e falar, eu sou trans. Isso é sensacional. Ainda ontem nós vimos um discurso meio homofóbico do presidente dos Estados Unidos. E o que me irrita é ver que todo mundo aplaude. Temos homens e meninas na sociedade. Não temos só isso, não. Não temos só isso. Tem que respeitar a diversidade do ser humano. Essa é a essência da democracia. E as pessoas, a minha geração, ela veio do pós-guerra. E essa geração, ela veio impactada com medo do que aquela guerra significou, não é?
Então, ali surgiu a Declaração dos Direitos do Homem. Né? Todos os direitos humanos, que hoje falam, não, porque direito humano de bandido? Não, direito humano é direito humano. Mas por que se fez isso? Porque se viu o que se fez na Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração. Não é? Se viu as barbaridades que se cometeu. Então, gente, se não tem democracia, se não tem respeito com o próximo, por qualquer pretexto, não adianta carimbar, o cara é comunista, pá, então eu posso prender, matar, arrebentar. Ah, o cara é fascista, pá. Então, entendeu? Não pode, não pode. A democracia é muito delicada e a gente tem que sempre estar cuidando para que ela prevaleça. Porque é muito fácil a gente cair para um Estado autoritário de algum viés. E hoje, quantos Estados autoritários nós temos? Gente, é uma loucura se a gente for fazer um balanço que a gente tem. Então, preservar a democracia, gente, é preservar a liberdade de todos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Outro caminho vai ser uma parte se impondo ao resto. É sempre assim. Esses estados populistas, esses líderes populistas, eles se impõem à população por o quê? Pela força, pelo arbítrio, pela repressão, não é verdade? A gente vê Venezuela agora, como é que eles se mantêm? Pela repressão, pela violência. Professor, se o Arthur me permite, fazendo um paralelo com isso que o senhor traz para a gente, o quanto a documentação e a própria narrativa da história é importante nos livros, e aí eu já queria trazer a sua trajetória como servidor da casa, desde 1983, tendo esse compromisso de preservar o acervo histórico que conta essa história da Alesp. Olha, gente, eu tenho orgulho de ter participado da reorganização do acervo da Assembleia, que é um acervo riquíssimo, para a gente contar a nossa história. Porque a história, ela tem que ser documentada. A história não pode ser baseada em versões que interessam a um ou outro. A história tem que ser uma coisa concreta, um fato. Por exemplo, você falar, não houve ditadura militar no Brasil. Como que não houve? Você entendeu? Você tinha os deputados caçados. Quem caçou eles? Não é? Tinha deputado preso. Não é? Quem que prendeu? Então você tem que ter documentos. Sem documentos você não consegue. E a felicidade que nós temos aqui na Assembleia é que a Assembleia preservou, gente, não existe uma conta certa, mas eu calculo que uns 90% do que foi produzido desde que ela surgiu em 1824, quando o Conselho foi criado, depois 35, tem uns 90% de toda a documentação que foi produzida aqui. Tem todas as leis, tem todos os pareceres de comissão, os debates, tem as atas dos trabalhos. Então a Assembleia é de uma riqueza. Você pega qualquer tema social, administrativo, pega a estrada, a construção de estrada. Você vai mexer na documentação da Assembleia, é um porre de informação. É um porre. Você vai ver lá, educação. Tem desde as primeiras escolas, gente. São Paulo deve ter, só do estado, acho que são mais de 6 mil escolas. Olha que baita patrimônio que está aí, em pé, escola, sala, tudo, não é? Pega rede de água, esgoto, tudo, saúde. Saúde, gente, tem cada documento, um mais maravilhoso que o outro. Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa sobre vacina. E eu achei um documento de 1894, um abaixo-assinado contra a então obrigatória vacina contra a varíola. Era um abaixo-assinado contra a vacinação da varíola. Era negacionista. Chegou para a comissão, a comissão pegou aquilo, olhou e falou, o argumento do documento, que cada um tem direito de saber o que é melhor para ele e para a família dele. Então, ele que vai dizer que se vai vacinar ou não. E o parecer que a comissão da Assembleia fez falou assim,
Mas, por causa de um que não quer, ele vai pegar e vai transmitir para todo mundo. Se for assim, então o direito de um vale mais que o direito da coletividade. Isso é história, isso é documentação, isso que são as coisas que dão solidez à história. Porque história sem fundamentação não é história, é versão que se conta por algum objetivo outro, que não seja verdade histórica. O que realmente é essa construção social maravilhosa que nós temos. Nossa. Professor, eu queria falar um pouco agora sobre produção legislativa constitucional, porque a gente tem uma ideia, chega ao final de cada ano legislativo hoje, e se pergunta assim, quantas leis os deputados aprovaram? Mas eu gostaria de fazer uma provocação, quantas constituições? Porque a gente sabe que nesse período dos 190 anos foram no mínimo cinco constituições. A primeira, que foi ali em 1890, foi o Jorge Tibiriçá que decretou, né? O governador à época, né? Foi constituinte. Foi constituinte. E aí a gente pega essas 6 constituições que a gente tem, pega mais algumas reformas que foram feitas ao longo ali do século XX, 1905, 1908 também teve, 11, 22 e 29. E a gente vê assim, a produção legislativa para a formação do Estado de São Paulo. Como é que o senhor analisa essa participação dos deputados aprovando, outorgando constituições na formação do que é São Paulo hoje? Olha, constituições mesmo, no Império não teve, porque foi a legislação. Eu ia falar federal, mas não era. A central é que criou a legislação que tratou das províncias, não é? Foi com a proclamação da República, aí teve uma Assembleia Constituinte em 1891, que se fez a primeira Constituição, que criou o Estado de São Paulo. Então, o Estado federativo foi só essa de 1891. Depois, ao longo da República Velha, eles previam fazer revisões constitucionais, em que eles mudavam algumas coisas pontuais. E fizeram umas 2 ou 3, mas não foram, sabe, aquela revisão estrutural, não, foi pontual. Aí vem o golpe de 30. O golpe de 30, no final, saiu com o quê? Com uma constituinte. Em 34, Constituinte Federal, e em 35, a de São Paulo. Só que, como eu comentei antes, foi um breve período, foi um ensaio. Porque em 37 veio o golpe do Estado Novo. Mais uma vez ficou interrompido, até 36 que se faz a eleição federal, se faz a Constituição Federal, e em seguida se faz a Estadual de São Paulo. Então essa já seria a terceira, tá certo? Aí depois você tem reformas constitucionais, suposta Constituição de 97 e de 99, são mudanças estruturais. A de 97 veio o governador Herolaldo Natel, que era o primeiro governador eleito indiretamente, eleito pela Assembleia, né? Que na época da ditadura quem elegeu o governador e os prefeitos das capitais era a Assembleia, né? Então, em 97, eles fizeram uma revisão, a Assembleia fez uma revisão, mas não foi uma Assembleia Constituinte. Eles mandaram um projeto e eles fizeram a revisão. E em 99 também. Depois foi só em 88, 89, que aí sim eu considerei a 4ª Constituição mesmo que nós tivemos, que teve participação da Assembleia, que deu a organização que nós temos hoje, que é a famosa Constituição Cidadã, que ampliou os direitos sociais, e pena que nem tudo está vigorando plenamente, não é verdade? Mas foi essa trajetória das Constituições. Mas, curiosamente, quando você perguntou, ontem eu estava dando uma revisãozinha lá nos meus escritos, e eu vi o seguinte: a Assembleia tem 190 anos, e tinha um balanço que eu fiz, que a Assembleia tem mais de 50 mil leis. Ela produziu mais de 50 mil leis nos 190 anos. Dá para entender? Podemos fazer manchete, então? Pode fazer. Temos uma manchete. Agora, quando a gente fala do centenário também, a gente não pode falar que são 100 anos de Assembleia. Não são 100 anos de Assembleia.
Porque você vê, de 37 a 47 ficou fechada, né? Depois da proclamação da República, 1889 até 91, ficou fechada. Em 35 também, houve o ato adicional, foi em 34. Então fechou de 34 para 35, entendeu? Então tem uns 10, 15 anos aí que a Assembleia não funcionou. Inclusive, professor, a Assembleia ela adota a primeira legislatura como em 47, né? É porque é da retomada, Da né? retomada. É da retomada. Porque, em tese, se fôssemos considerar desde o início, seriam muito mais legislaturas, né? Ah, mas não tenha dúvida. Você imagina, no Império o mandato era era bianual. A cada 2 anos tinha eleição. Na República Velha era 3 anos. Nos anos 30 só teve uma, depois aí vieram os 4 anos, que tem até hoje, né? Os 4 anos tiveram até hoje. Professor, a gente tem falado aqui, o senhor tem nos dado uma aula aqui explicando diversas situações. Eu gostaria de pegar um gancho numa questão que Marcela Vasconcelos trouxe aqui, falando sobre a democracia. E aí aqui eu gostaria que o senhor usasse de fato todo o seu poder como historiador, porque, e aí não dispersando qualquer questão ideológica nesse sentido, e nós estamos num momento histórico de mais importante para você que está nos acompanhando. Estamos gravando este programa no finalzinho, então, do mês de janeiro de 2025. Acabou de tomar posse nos Estados Unidos da América o presidente Donald Trump. Numa análise histórica do senhor, na presença da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, intitulada por muitos como o maior parlamento estadual da América Latina. Neste contexto histórico, nesta presença de diferentes deputados, de diferentes linhas ideológicas, e a fala do senhor não será uma fala ideológica, certamente, como que o senhor analisa, e no último ano, no último ano, 2024, acompanhando o primeiro biênio da 20ª legislatura, diversas autoridades internacionais estiveram presentes neste parlamento doméstico, se assim a gente pudesse chamar. Como que o senhor faz uma análise histórica deste contexto de transformação em nosso país e, claro, no mundo do nosso país e, claro, propriamente dito aqui, nesta 20ª legislatura, no estado de São Paulo? Olha, gente, eu vou seguir um caminho que é mais ou menos óbvio, né? Que é o seguinte, a democracia é algo que a gente tem que construir no dia a dia. Não é uma coisa que está pronta, ela é construída sempre, permanentemente, não é? E o que a gente vê com a posse do Trump nos Estados Unidos é que é isso mesmo, não é? A gente viu há 4 anos atrás o próprio Trump recusando o resultado eleitoral, promovendo um movimento que foi ao Capitólio e fez tudo que a gente viu. Mesmo assim, o povo americano achou que era ele o que devia ser o comandante hoje, não é? Do país. E ele foi eleito. Então, o que a gente está vendo é que até esse momento, até a posse em si, é uma expressão da democracia, que resistiu a um gesto extremamente arbitrário que ele incentivou, mas que 4 anos depois ele se enquadrou e acabou sendo reconhecido. Tá certo? Então, é essa a ideia que eu carrego. Democracia tem que ser preservada a todo custo. Porque quando nós não temos democracia, o que nós temos? É autoritarismo de alguma forma, de algum grau. Não existe outra alternativa. Como também é uma máxima. Legislativo fechado é rompimento de sistema e invariavelmente é regime autoritário. Se o parlamento não funciona com total liberdade, porque o parlamento, a gente tem 4 funções do parlamento. 4 funções. A primeira é a representatividade, tá certo? A segunda é a legislativa mesmo, é fazer leis. O legislativo tem que fazer lei. A terceira é controlar o executivo. Ele está fazendo as coisas direito, está em ordem, tá. Se essas 3 funcionam, vem a 4ª função, que é legitimação. É legitimação. Então,
tem que funcionar direito. Não à toa o governador é empossado aqui, né? É aqui, Faz tudo... tá certo? E perante esse poder, que vem também o judiciário, né, nesse episódio. Sim. Entendeu? Então é isso. Tem que funcionar os três poderes. Tem que ter o jogo de pesos e contrapesos, tem que ter concessões, não é verdade? Mas não pode quebrar as regras. Tem que se ter respeito. Senão a democracia vai embora e vem o quê? Algum grau de autoritarismo. Não tem, pode ver, pega a história da humanidade. Ou é um ou é outro. Ou é democracia, ou é algum regime de imposição, não é? De um grupo sobre os outros. Historicamente, o senhor observando, né, e ainda insisto com o senhor essa questão da presença de autoridades do mundo inteiro, praticamente assim, diversas, e a gente cobre aqui nos nossos telejornais da Assembleia Legislativa a presença de autoridades da China, Portugal, Itália, enfim. Como que o senhor observa a presença de outras nações ao longo da história aqui na Assembleia Legislativa, tomando como base essa nossa última legislatura, essa legislatura vigente? Eu vejo o seguinte, é todo um processo complexo, amplo. E hoje nós somos uma sociedade global. Nós somos uma sociedade global, né? Quando eu vejo as pessoas falarem, não, o Trump vai seguir uma política que favorece só os Estados Unidos, não está preocupado com multilateralismo. Como que existe isso hoje? Não existe isso hoje. Não existe. Você tem que ter uma relação com todo mundo. Tem que ter, não tem saída, né? Lá a gente viu não só representantes de estados, mas das grandes empresas, da mídia, né? Dos controladores da internet. Está tudo associado. Não tem como não ser. Não tem. O mundo tem que colaborar, gente. É o final da Segunda Guerra, é o espírito da criação da ONU e que hoje isso está sendo relativizado e isso me dá um pouco de ansiedade. Não é? Como não vai ter mais multilateralismo? Como que American First, como American First? E os outros? Como que é essa história de American First? Não é verdade, gente? Eu sempre penso isso. Por que América primeiro? Tem que ser a humanidade, todos os países, não é? Todo mundo faz parte. Não, é lógico que eu vou olhar para o meu país, eu quero que o meu país venha. Mas, gente, não pode ser essa coisa torpe, enviesada, entendeu? Do século XIX, isso é século XIX. Esse protecionismo que ele quer fazer é século XIX, é pré-Primeira Guerra Mundial. Nós temos protecionismo, nós temos corrida armamentista, que foi desenvolvido em cima dessas duas guerras aí que a gente está vendo. Nós temos um mundo, o que vai dar? Está todo mundo com dor na barriga. Agora, professor, Arthur, dá para fazer um paralelo com a sua questão? Se a gente analisar aqui, olhando para o estado de São Paulo se desenvolve, a gente falava isso nos bastidores, muito por essa presença estrangeira, né, de pessoas que vieram aqui para construir as rodovias, para plantar o café, para desenvolver a nossa agricultura. E eu queria trazer dois lados dessa moeda. Esse papel externo, então quando a gente recebe o cônsul da Itália, da China, a gente está falando de um desenvolvimento econômico que começa com o diálogo entre os parlamentares para que isso de fato seja concretizado. E olhando também para a nossa gente, né, o papel do interior de São Paulo dentro dessa casa é muito histórico. Você vê muitos deputados, e a gente que é da capital, eu que sou aqui da região metropolitana, às vezes não tenho a dimensão do que é o interior do estado de São Paulo e o peso que isso tem nas urnas, mas também nas decisões. Queria que o senhor fizesse um paralelo entre esse grande Estado, né, esse grande parlamento, que tem esses dois lados, né, essa presença muito forte econômica de diversas nações, faz a gente ter contato com outras culturas, enfim, mas também esse lado nosso, que é caipira, né, que gosta da moda de viola e que também tem um protagonismo muito interessante aqui dentro. Gente, São Paulo teve a felicidade de desenvolver a economia do café. E isso que permitiu a ocupação do interior todo
lógico, o suporte da ferrovia, das mãos de obra, etc. Mas São Paulo se consolidou uma agricultura já no século XIX, não é? E uma agricultura que foi se renovando com atividade aqui, ali e acolá, e manteve o café e sempre se manteve forte. A agricultura de São Paulo nunca deixou de ser forte. Vocês pegam o café não acabou em 30. Até os anos 60, o café ainda era um dos 3 maiores produtos de exportação do Brasil. E vinha de onde? Grande parte de São Paulo. Então, São Paulo tem esse lado. Depois, tem um outro lado, que esse café fez com que, ainda na República Velha, no começo do século XX, você precisava de algumas ferramentas e coisas que assessoravam o café. Então, você tem um desenvolvimento precoce de uma pequena indústria. Depois, para vocês imaginarem, a Ford se estabeleceu aqui em São Paulo em 1919. Era uma montadorazinha que vinha as coisas de fora e montava aqui, não é? E assim foi evoluindo. Quando chegou em 30, São Paulo já tinha batido o Rio de Janeiro, inclusive na capacidade industrial. Depois, quando tem o outro salto que o Vargas fez, lá a usina de aço, fez a Paulo Afonso, muita energia para produzir carro, onde é que se estabeleceu? Se estabeleceu aqui em São Paulo, porque já tinha uma malha viária favorável, o porto era fácil, então todas essas coisas atraíram as montadoras. E aí a industrialização deu um salto com base nas montadoras. E quem estava no centro? São Paulo. Então, São Paulo já tinha uma pujança muito forte da agricultura que vem do século XIX, não é? Une com a industrialização e faz uma potência. E aí desenvolve, que é hoje, que muito serviço, né? E coisas que complementam o perfil de São Paulo hoje, que não é só agricultura e indústria, não é verdade? Então, toda essa pujança veio aí. E se você procurar cada aspecto dessas políticas, passa pela Assembleia. Você vê o tempo inteiro discutindo, falando, fazendo. Até tem uma coisa curiosa na Assembleia, por vezes você vê alguma coisa. O caso da ferrovia que eu falei para vocês. Eles propuseram a ferrovia, foi fazer 30 anos depois. Mas fizeram, passou aqui, discutiu aqui. E isso é um monte de coisa. Vocês vão procurar, aparece lá atrás, passa uns 15, 20 anos, vem a ideia. Essas leis, por exemplo, assim, de proibir de fumar, sabe, essas leis, você também vê surgir lá no começo não aceita, que absurdo, não sei o quê, e depois aceita. Depois vem um processo, passa aqui. A Assembleia tem uma particularidade, a Assembleia, que ela representa pequenos grupos da sociedade. Não é um governador que é eleito pela maioria. O deputado representa uma parcela da sociedade. Mas são 94 parcelas da sociedade que estão aqui discutindo, não é? Então, essa é a especificidade da Assembleia, é que permite que pequenos grupos sejam representados e estejam discutindo as políticas que lhe interessam. Isso é democracia. 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 Klaus, a gente tem pouquíssimos minutos. Uma pergunta só rapidinho, resposta do professor logo na sequência. Professor, eu dentro do que o senhor estava falando ali, eu me recordei de um conceito que é muito discutido na história, que é o da paulistanidade, né? Que associa a cultura paulista e a política paulista ao desenvolvimento do Estado, que o Estado ganhou um protagonismo muito grande no país. E tem uma fala do Visconde de São Leopoldo, que é um dos responsáveis, por exemplo, pela criação da Faculdade de Direito aqui da USP, que ele diz o seguinte, que ele diz que a história da província de São Paulo será também a história geral do Brasil. Isso foi em século XVIII, século XIX. E eu fico observando que aqui da LESP, a LESP serviu como um centro de formação de políticos para o Brasil. A gente tem isso desde ali a República, por exemplo, Prudente de Moraes passou por aqui, né, pela LESP, e a gente teve, por exemplo, Ulisses Guimarães passou aqui pela LESP, né, antes de ser deputado constituinte federal. Então, dá para dizer que a história da província de São Paulo, de alguma forma, é também a história geral do Brasil, com esse protagonismo dos paulistas?
Olha, eu acho que São Paulo sempre teve destaque na questão econômica e por trás dela você consegue empurrar uma série de aspectos sociais, culturais. E São Paulo sempre teve uma projeção no contexto brasileiro depois do café. Antes do café, São Paulo era uma província remota que ficava lá no sul, coisa e tal. E ele vai ganhar esse protagonismo depois que ele economicamente dá um grande salto. E sem dúvida, São Paulo, gente, não é à toa que atraiu para cá, é o estado que tem mais população, né? A gente sabe que São Paulo tem, se eu não me engano, são 22% da população do Brasil, não é isso? Então, é por aí, gente. São Paulo, em número de habitantes, é um quinto, mais do que um quinto do Brasil. E com a diversidade que tem, gente, não é? Japonês, alemão, não é? Os negros, não é? Quanta diversidade que tem aqui. Eu fiz o livro dos Nikkeis aqui na Assembleia, gente, é muito divertido, não é? E é interessante a gente ver que eles trazem a cultura deles, cada um traz um pouco do berço, mas é gozado que entre os Nikkeis, você tinha Nikkei de esquerda, de direita, de todas as posições políticas, não é? Depois você vai vendo, passa pelos nomes, você vê libanês, você vê sírio, você vê alemão, você vê tudo aqui, tudo, não é? Americano, não é? Americana, passou por aqui. Aqui você vai ver a documentação, você conta a história de Americana, da vinda dessa colônia de Americana. E São Paulo é isso, essa síntese, né, de mundo e Brasil. O que tem de mineiro aqui? O que tem de nordestino? Não é, né? A gente acha que imigrante para cá é nordestino. Não é. Quem acha que mineiro tem de monte. Gaúcho, Santa Catarina. Então São Paulo, com a pujança, se tornou um polo, né, para o Brasil. Professor, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, essa visita extraordinária do senhor aqui conosco, para a gente amarrar tudo isso, esses pensamentos proporcionados também pelos pensamentos do Klaus, da Marcela, acho que uma palavra bem interessante aqui poderia ilustrar, e o senhor vai poder me corrigir ou não, chancelar isso, soberania, talvez observando toda a história do legislativo, que se confunde muitas vezes com a história de cada um de nós. Somos quase 45 milhões de habitantes em nosso estado. Eu gostaria que o senhor fechasse isso, então. É claro que o historiador não gosta muitas vezes de fazer as previsões, mas como observar, então, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para os próximos 190 anos? Olha, eu acho que vai ser difícil a gente arrumar uma outra forma de participação política, embora, e isso aí eu vou falar como uma hipótese, né? A representação direta que a internet proporciona é uma coisa que dá coceira, né? Você imaginar que se façam uns mecanismos de participação direta nas decisões que não seja através dos representantes. Mas eu acho que sempre vai ter um espaço importante para que você tenha uma assembleia de representantes tomando as decisões, né? Livremente, democraticamente. E eu acho que isso vai seguir por muito tempo. Mas como eu te falei, já que é previsão, eu acho que a participação direta ainda vai contar um pouco aí para frente com maior peso. Você observa a importância do teu papel aqui em nossa casa? Quero muito agradecer ao professor Carlos Dias, historiador, que conhece muito desta Casa Legislativa. Muito obrigado pela presença do senhor aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. E agradecendo também ao professor, eu agradeço ao Klaus Oliveira. Klaus, satisfação, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Arthur, e eu que agradeço por essa aula que nós tivemos hoje aqui. Marcela Vasconcelos, muito obrigado. Muito obrigada a você, Arthur, ao professor, ao Klaus, a toda a equipe do Conexão Paulista. Acho que é assim que a gente consegue construir com comunicação, com divulgação, né? Coisas que às vezes as pessoas não têm dimensão da riqueza histórica e o quanto isso é importante. Então, feliz 90 anos à LESP. Vamos lá, feliz 190 anos à LESP, 190 no sentido anos. mais 90, muito mais.
É isso. E a gente fica aqui na certeza, né, de que nós vamos construindo essa história. Nós fazemos parte desta história. Você que está aí espalhado nos 645 municípios do nosso estado, a sua presença é fundamental nesta Casa de Leis. E você já sabe, toda quinta-feira às 9 da noite você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos sempre. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.